Olá, boa noite. Vamos a mais uma aula. Na verdade, nossa primeira aula, primeiro vídeo da aula 3, vídeo da aula 3, alfabetização e letramento, do nosso curso de pedagogia. Na nossa aula 3, nós vamos abordar uma coisa bem interessante e um pouco diferente. Letramento definido num poema. Já que nós estamos estudando o livro da Magda Soares, a obra da Magda Soares, Letramento em 3 Gêneros, nós vamos estudar aqui um gênero, o gênero poema, né? E o gênero poema definindo o conceito, né? Definindo o termo letramento. Isso é bem interessante. Tá? Antes de falar especificamente de letramento, nós precisamos, retomar um pouquinho, tá? O termo letramento e o seu termo, digamos assim, gêmeo univitelino, que é o termo alfabetização. Então, retomemos a grande diferença entre alfabetização e letramento. E também entre o termo alfabetizado e o termo letrado, que estão nas páginas 36 a 38 aí do texto em estudo. O indivíduo alfabetizado, lembrando disso, sempre, não é necessariamente um indivíduo letrado. Por quê? Porque alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever, que procede o que nós chamamos de decodificação, do texto escrito. Já o indivíduo letrado é o indivíduo que vive em estado de letramento. É praticamente um estado de êxtase, um estado de letramento. E por isso que não é somente aquele que sabe ler e escrever. Fala indivíduo letrado, no sentido de que aquele que tem o letramento, ele vai além do ler e escrever. Como assim ele vai além? Ele usa socialmente a leitura e a escrita. Ele pratica a leitura e a escrita no seu cotidiano, na sua vida cotidiana. De modo que, com isso, ele responde adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita. Então, uns mais, outros menos, os gêneros, Então, por exemplo, um pedreiro tem contato mais com gêneros instrucionais, por exemplo, como é que vai utilizar uma nova argamassa que ele não viu, então ele vai ler as instruções. Uma nova espécie de tinta, Aí ele vai ler como aplicar aquela tinta que tem alguma coisa de diferente. Basicamente, isso aí há também a parte matemática, ele vai calcular a quantidade de metros quadrados de piso que pega em determinado quarto, determinada casa, sala e assim por diante. Ele vai observar, medir, chamado letramento matemático, Ele vai utilizar isso aí no seu dia a dia. Outros, como professores, têm uma gama maior de uso de textos diferentes, gênero textual diferente no seu dia a dia. Mas o foco nosso aqui não é o uso do gênero agora, é o letramento em si. E é interessante no livro da Magda Soares, o letramento em 3 gêneros aqui, é que ela mostra um caso interessante. Foi o letramento, o conceito de letramento definido em um poema. Então, uma estudante americana de origem asiática, chamada Kate M. Chong, em determinado momento de sua vida, frequentou o curso de letramento e pediram que ela fizesse um texto relacionando a história pessoal dela, com letramento. Aí ela fez algo diferente. Ela redigiu, ela criou um poema.
botou a sua veia poética para funcionar, e produziu um poema. Em inglês, lógico. Aí temos aqui a tradução no livro da Magda Soares, na página 41 e 42. Tem a tradução. É claro que a tradução vem com as adaptações para a língua portuguesa. Vamos ouvir, né? Vamos tentar. Eu vou tentar interpretar o poema aqui para nós, tá? Vamos lá. Acompanhe aí a leitura, se estiver com o material, e também você já está vendo aqui, né, o vídeo. O que é letramento? Letramento não é um gancho em que se pendura cada som enunciado. Não é treinamento repetitivo de uma habilidade. Nem um martelo quebrando blocos de gramática. Letramento é diversão, é leitura à luz de vela ou lá fora, à luz do sol. São notícias sobre o presidente, o tempo, os artistas da TV e mesmo Mônica e Cebolinha nos jornais de domingo. É uma receita de biscoito, uma lista de compras, recados colados na geladeira, um bilhete de amor, telegramas de parabéns e cartas de velhos amigos. É viajar para países desconhecidos sem deixar sua cama. É rir, chorar com personagens, heróis e grandes amigos. É um atlas do mundo, sinais de trânsito, caças ao tesouro, manuais, instruções, guias e orientações em bulas de remédios, para que você não fique perdido. Letramento é, sobretudo, um mapa do coração do homem, um mapa de quem você é e de tudo que você pode ser. Esse poema está aí com a sua referência bibliográfica e também relacionado aqui no livro da Magda Soares. Trata-se, portanto, de um texto poético definindo um conceito científico, que não é muito comum. Um texto poético definindo um conceito científico. Por quê? Porque geralmente, os conceitos científicos são definidos de modo que se utilize a função referencial. Ou seja, de modo que o leitor não se emocione, não se usa a função poética. Mas esse aqui é interessante. É um texto que a gente vai já analisar, estrofe por estrofe, que traz no seu bojo, todo o seu conjunto de estrofes, aspectos realmente científicos do conceito de letramento. Tá? Então, vamos lá. Vamos analisar estrofe por estrofe que este poema relacionando com a teoria que sustenta a definição do conceito de letramento. Tá certo? Muito bem. Analisando o poema estrofe por estrofe. Primeira estrofe, que é o primeiro bloco, não esqueça, que no poema nós temos estrofes. Esse conjunto todo aqui é uma estrofe. Tá? O conjunto todo é uma estrofe. E aqui, marcando aqui a estrofe. E compondo a estrofe,
nós temos os versos. Então, se o poeta escreveu desse jeito, cada, entre aspas, linha dessa daqui é um verso. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 versos. Aproveitando aqui a teoria literária, a gente vê que são versos livres e brancos, porque eles não têm uma métrica, não têm exatamente o mesmo tamanho, a mesma acentuação nas sílabas, e brancos porque eles não têm rima. Gancho não rima com som, enunciado não rima com repetitivo, nem habilidade com som, nem com enunciado, martelo com gramática, nem com gancho, nem com som. Tá? Mas é um poema aí com características que a gente chama de modernistas. Vamos então agora ao comentário. Primeira estrofe. Letramento não é um gancho em que se pendura cada som do enunciado. Não é treinamento repetitivo de habilidade, nem um martelo quebrando blocos de gramática. O que ela quis dizer com isso? Ela claramente está dizendo que o letramento não é um gancho em que eu penduro cada som do enunciado. Ora, esses 3 primeiros versos aqui, compondo todo o enunciado, está definindo por negação o que é que o letramento não é. Não é um gancho que se pendura cada som. Ou seja, a bem da verdade, a autora, nossa poetisa Chong, ela faz uma referência a dizer que o letramento não é alfabetização repetitiva, treinamento repetitivo. Por quê? Porque na alfabetização tradicional, a professora pede que as crianças repitam, por exemplo, a sequência silábica, ba, be, bi, bo, bu, da, de, di, do, du. Pede que repita 300 vezes até decorar as vogais, a ordem das consoantes, e assim por diante. Tá? Então está fazendo aqui uma definição por negação. Está negando, portanto, que o letramento não está relacionado à alfabetização convencional. Está dizendo que não é um martelo quebrando blocos de gramática, mais um reforço aqui relacionado à estrutura linguística tradicional. Os blocos da gramática são os termos, conceitos operacionais nos quais compõem a gramática. Então, por exemplo, o grafema, o fonema, a sílaba, a palavra, a frase e assim por diante. Então, o letramento não é esse martelo que vai quebrar isso aí. Isso aí você deixa para a alfabetização. Tá certo? Então, esse é o primeiro comentário aqui da nossa primeira estrofe. Ou seja, repetindo e sintetizando tudo. Na primeira estrofe, a poetisa, a autora, diz que o letramento não é algo tradicional, não é algo gramatical, e não é exatamente aquilo que você poderia entender como gramática. Tá? Letramento não é alfabetização. Tá? A alfabetização tradicional costuma ser um processo de treino, para que se estabeleçam as relações entre fonemas e grafemas, num verdadeiro processo de desmonte de estrutura linguística, que seja justamente o martelo quebrando os blocos de gramática, seria esse desmonte da estrutura linguística. Entendido? Passemos então para o próximo. Segunda estrofe, segundo bloquinho, conjunto de 3. Letramento é diversão, é leitura à luz de vela, que é um A craseado. Está um tio aqui na digitação. Letramento é diversão, é leitura à luz de vela. Ou lá fora, à luz do sol. O que é isso aqui? É algo já bem metafórico. Já está utilizando a metáfora, qualquer a comparação sem o conectivo. E aí, por isso a gente pode dizer que é um recurso poético, que ele é um poema, esse texto. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que o letramento é prazer. Letramento é lazer.
Letramento é ler em diversos lugares, em diversas condições, né? Não somente na escola, em seus exercícios de aprendizagem. Não precisa ser também uma casa, né? Precisa de energia elétrica, mas ler à luz de vela, à luz de lamparina. Tá? Se não tiver, se houver sol, você sai e vai ler onde possa enxergar direitinho. O letramento, portanto, está em qualquer lugar, voltado para o prazer e para o lazer, e não para martelar, quebrar blocos. Essa é a ideia dessa segunda estrofe. Vejamos a seguir a terceira estrofe. Terceira estrofe, terceiro bloco, aqui com 4 versos, né? São notícias sobre o presidente, o tempo, os artistas da TV e mesmo Mônica e Cebolinha no Jornal de Domingo. Só um detalhe. Aqui a gente já percebe, nessa segunda parte, a segunda parte começou, na verdade, na segunda estrofe, já vai fazendo ao contrário da primeira. Se a primeira era por negação, né, olha só, o letramento não é um gancho, na segunda, tá, e na terceira, já vai a definição por, né, lado positivo. Não é a negação, é a definição por afirmação. Agora ele está dizendo o que é, a diversão, etc. E a terceira estrofe continua dizendo o que é letramento. Letramento são notícias sobre o presidente, o tempo, os artistas da TV e mesmo Mônica e Cebolinha nos jornais de domingo. Ora, o que é isso? Letramento aqui, né, nessa estrofe, ela está defendendo que o letramento se materializa em diversos gêneros textuais, né, sobre diversos assuntos, abordando diversos temas. Ou seja, letramento é você se informar através da leitura. É buscar notícias, né, e lazer nos jornais. Notícias sobre o presidente, sobre informar sobre o tema, notícias sobre os artistas da TV. Né? Enfim, interagir com a imprensa diária, fazer uso dela, selecionando o que desperta interesse para você, divertindo-se com as tirinhas, né, da Mônica e do Cebolinha. Enfim, percebe-se aqui uma alusão aos textos que a gente chama da área jornalística, textos da esfera jornalística. Todos esses aí são relacionados a jornais. Né? As tirinhas, Mônica e Cebolinha no Jornal de Domingo, justamente explicado tirinhas, aquelas tirinhas com 3 quadrinhos ou 4 quadrinhos, né, em sequência. Dos artistas de TV, aquela velha, aquele caderno de fofoca, né? Fama, caderno da fama. O tempo, dependendo do estado do Brasil onde você mora, está mais preocupado com o tempo ou não. Cá no Nordeste a gente não se preocupa muito não, porque geralmente ou está quente, ou está muito quente, ou está fervendo. Então todo dia é a mesma coisa. E as notícias, né, de política. Então você tem aí as notícias políticas, questão de notícia de informação sobre o tempo, as questões de fofoca e a diversão. Tudo isso no Jornal de Domingo, materializando os diversos gêneros diversos gêneros textuais, diversos assuntos, diversos temas. Isso aí, portanto, é letramento. Faz parte. Mas não é só isso, tem mais. Né? A autora, a poetisa, prossegue na 4ª estrofe, definindo afirmativamente o que é letramento. Ela diz: é uma receita de biscoito, uma lista de compras, recados colados na geladeira, um bilhete de amor, telegramas de parabéns e cartas de velhos amigos. Né? Então tudo isso aí é letramento. O que é isso aí? O que ela está fazendo referência? Observe agora que o conjunto de textos, né, com os quais pode ter acesso, se for praticar o letramento, mudou. Aquele primeiro conjunto lá era da esfera jornalística. Esse aqui não.
já é mais, né, variado. É mais variado. O que você percebe aqui? Você percebe, por exemplo, textos em que há sequências injuntivas, que é justamente isso daqui, ó. Receita de biscoito. Como fazer, né? Ou aquelas assim mesmo, coisa prática do dia a dia. Uma lista de compras, recado colado na geladeira, um bilhetinho de amor passado ali na mão para o outro. Embora hoje cada vez mais as pessoas tendam a escrever no WhatsApp ou no perfil na rede social, né? Telegrama de parabéns, pouca gente usa esse aqui hoje, telegrama de parabéns. Precisaria ir aos correios mandar o telegrama. Quem que faz isso? Manda o WhatsApp ou manda um torpedinho. Carta de velhos amigos. Quem que escreve carta hoje em dia? Mas é possível. Ou seja, nesse caso aqui, está se referindo ao fato de que você consegue estabelecer o letramento usando a leitura, né, para seguir instruções, no caso a receita de biscoito, para o apoio à memória, que é a lista daquilo que eu devo comprar, lista de compras, para a comunicação com quem está distante ou ausente. No caso, o bilhete de amor pode estar perto também, né? Bilhetinho de amor, telegrama de parabéns, mas aí para quem está distante, carta de velhos amigos também para quem está distante. Ou seja, que nós temos referências, enfim, aos inúmeros gêneros textuais com os quais o professor, a professora, né, as pessoas no dia a dia podem trabalhar, com os quais convive e com os quais se depara. Então, tudo isso é letramento. A poetisa, portanto, a autora do texto, está nos deixando claro a variedade, né, de textos que podem entrar, que são necessários para que haja, né, um letramento efetivo, eficaz, amplo e restrito. Na quinta estrofe, nós temos mais uma definição de letramento sob o viés da afirmação. Então, vimos que a definição de letramento pela negação só foi lá na primeira estrofe, que ela disse que não era gramática. Ela já deixou claro o que não era e agora ela está mostrando as várias facetas, os vários aspectos de o que pode ser letramento. E na quinta estrofe ela diz: é viajar para países desconhecidos, sem deixar sua cama. É rir e chorar com personagens, heróis e grandes amigos. Ou seja, nesse caso aqui já, mais uma vez, ela muda, né? Muda de estrofe, mudou também o bloco de gêneros textuais, ou nesse caso aqui, né, até de oportunidades. Mas vamos nos ater aqui a um detalhe interessante. É viajar para países desconhecidos sem deixar sua cama. Esse primeiro grupo aqui de estrofes remete à leitura. Né? Remete à leitura. É leitura de quê? Você há de perguntar. Leitura de ficção. Ou seja, há aqui uma referência à possibilidade de viagem, né? Possibilidade de viagens, né, pela leitura. Possibilidade de viagem pela leitura de histórias fictícias, né, da ficção. Porque você pode viajar para países desconhecidos sem sair de sua cama. Então, leitura é uma viagem. Já diz, né? Tem uma frase que diz que ler é viajar sem deixar, né, o lugar onde você está. E é exatamente isso que ela faz. E a partir dessa leitura também você vai se emocionar, vai rir, vai chorar com os personagens, com os heróis e os grandes amigos. Enfim, o fato de você rir, você chorar, né, com os personagens, remete claramente que é a leitura de textos, né, de ficção. Os textos com os heróis, o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, a Ilíada, a Odisseia, com o Odisseu,
personagem lá da Ilíada, da Odisseia, Ulisses, né? Traduzido por Ulisses para o português, mas no grego é Odisseu, daí a palavra Odisseia, né? Rir e chorar com os personagens, com um personagem engraçado, um menino maluquinho, né? Faz as crianças irem. Se tiver alguma história com final triste, vai fazer a criança chorar, né? Ficar com medo, assim por diante. Então é uma referência à possibilidade de nós viajarmos e fazermos outros viajar pela leitura, principalmente pela leitura de textos ficcionais. Então, nesse momento aqui, percebemos que o letramento também é ler histórias, né, que nos leva a lugares desconhecidos. Eu sei que para isso seja necessário sair da cama, onde nós estamos com o livro, né, nas mãos, e daí nos emocionamos com as histórias lidas, e fazer, em última instância, fazer dos personagens, né, grandes amigos. Essa daí é a interpretação, comentário, né, a respeito dessa quinta estrofe. Aí temos mais uma estrofe aqui. Próxima. História do poema. A estrofe do poema é a sexta. Mais uma vez, a definição afirmativa, né? É um atlas do mundo. Sinais de trânsito, caças ao tesouro, manuais, instruções, guias e orientações em bulas de remédio, para que você não fique perdido. Então aqui nós temos, que ela fez muito bem, muito interessantemente aqui, um outro bloco com outros textos, mas dessa vez aqui textos, né, bem específicos, textos de um gênero bem específico, aquele gênero em que orienta você, né, texto injuntivo, orientando você, não para o dia a dia, né, mas para algo assim bem prático. Nesse caso aqui, o letramento é usar a escrita para se orientar no mundo. No caso, o Atlas, né? O Atlas do mundo é aquele globo, né? Que tem aqui o Equador, né? E aqui os trópicos, tá? Tá parecendo uma bola de basquete, mas interessa, veja que isso aqui é o mundo, né? E aqui, né? América do Norte, ó, América do Sul, muito bonitinho, né? Aqui é a Europa, ó, aqui descendo aqui, ó, a África, né? Bem bacana, né? Aqui a Inglaterra, aí aqui outras ilhas, vai para cá e tal, pronto. Aqui está o Atlas do mundo, bem bonitinho, bem feitinho, tá? E aí você se orienta, né? Sabe onde é o norte, sabe onde é o sul, tá? Sabe onde é o leste, sabe onde é o oeste, tá? Nordeste, aí vai orientando a partir de cada ponto cardeal aqui, por exemplo. Atlas do mundo, sinais de trânsito de novo, né? São textos relacionados, isso aqui é um texto, mas sinal de trânsito é um texto? Sim, é um texto, precisa ler e interpretar. Tá? Estacionamento permitido, estacionamento proibido. Tá? Você está interpretando isso aqui. Aqui é um texto. Aqui é um texto misto, né? Um sinal. É misto porque ele é verbal, né? E não verbal. O verbal tem aqui a letra E, né? De estacionamento. E aí esse símbolo aqui, que todo mundo vai entender que é o proibido. Né? É o O, né? Partido aqui no meio, proibido. Caça ao tesouro, seria uma espécie de mapa, um mapa, né, de brincadeira. Manual de instrução, né, ou instruções especificamente, que não viria no manual. Tá? Guias, guia turístico, guia 4 rodas, por exemplo, né, que traz as estradas do Brasil e os lugares onde tem posto de gasolina, onde tem pousadas, hotéis, assim por diante. É um guia, né? Tem os guias de viagem. Você vai viajar para a Europa e compra o guia da Itália. Aí é um livro, né? Um livrinho que vem com telefones importantes de lá, né? Um bombeiro lá, polícia em cada lugar. As cidades, ponto turístico, ônibus, como pegar, como não pegar, onde se hospedar e tudo mais. É um guia turístico. Orientações em bula de remédio, isso é muito comum, né? Bula de remédio.
Tudo isso para que você não fique perdido. Tudo isso para orientar você. Isso aí é letramento, portanto. E a última estrofe, finalizando, ela diz: letramento é, sobretudo, um mapa do coração do homem, um mapa de quem você é e de tudo que você pode ser. Aqui é o grande finale. É a conclusão, e ela destaca, por exemplo, aqui, né, ó, palavras sobretudo, principalmente um mapa do coração do homem. Aí aqui é metafórico, a definição metafórica. Por que metafórica? Porque aqui ela está dizendo que com o letramento, você e o indivíduo, né, quem quer que seja, consegue descobrir-se a si mesmo, pela leitura e pela escrita. Letramento é entender-se lendo ou escrevendo. Ou seja, você vai delinear o mapa de quem você é. O letramento consegue delinear, consegue mostrar quem você é a partir do que você leu. Você é o que você leu ou o que você não leu. Letramento é descobrir alternativas e possibilidades, descobrir o que você pode ser. Por isso que é um mapa de quem você é. Isto aqui remete, enfim, à noção, o conceito de identidade. Conceito de identidade. Sendo letrado, o indivíduo sedimenta sua identidade. Ele consegue fazer-se entender, ele consegue compreender o mundo, ser compreendido da melhor forma possível. Ele vai agir sobre o mundo. Ele não vai deixar só que o mundo haja sobre ele. Ele não vai ser a famosa tábula rasa. Por quê? Porque ele tem o domínio de amplos, muitos, diversos gêneros textuais. Por isso ele vai agir sempre da melhor maneira possível, espera-se, em cada situação cotidiana, em cada prática social. Então isso é interessante. Quanto mais letrado, quanto mais textos você conhecer, quanto mais textos, gêneros textuais você utilizar e souber utilizar melhor no seu dia a dia, quanto mais tudo isso acontecer, melhor será o seu desempenho, a sua performance na vida cotidiana. Isso é verdade. Verdade verdadeira mesmo. Entendeu? Não há como negar. Não há como negar o valor da educação, da alfabetização. Então, enfim, sintetizando aqui a nossa análise, o poema mostra que o letramento é muito mais que a alfabetização. Ele expressa muito bem como o letramento é um estado ou uma condição, o estado-condição de quem interage com diferentes portadores de leitura e de escrita, com diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, quem interage com as diferentes funções que a leitura e a escrita desempenham na nossa vida. Letramento, portanto, é um estado ou condição de quem se envolve bem, com boa performance, nas numerosas e variadas práticas sociais cotidianas de leitura e de escrita. É o indivíduo letrado. Lembro que letrado aqui eu estou usando como sinônimo de indivíduo que tem letramento, né? Que possui letramento, indivíduo letrado. Não é aquele indivíduo que decora um monte de poema ou faz muitos cursos e diz que ele é um homem letrado. Não é nesse sentido. Tá? Essa aqui é a nossa aula complementar de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que possam usufruir dela, né, sempre que se lembrar algum dia aí na vida. E eu deixo aqui a pergunta. Agora, sim, eu acho que você já sabe muito bem definir letramento e alfabetização. Se não souber, o curso é longo, tá? Ainda há muito chão pela frente e você, sem dúvida, vai sair muito melhor, muito mais letrada do que quando entrou. Um abraço, até a próxima.